Eu sou a professora que diz que é para o bem de todos e para a felicidade dela que nós vamos ter mais uma videoaula de História do Brasil. Eu continuo gostando muito e preferindo dar aula de História do Brasil. Mas sabe que preparando essa videoaula, em que nós estamos falando de Nova República, precisamente nessa videoaula a intenção é falar do governo Dilma. Nessa preparação, nos meus estudos para estar aqui agora gravando essa videoaula, por um instante eu fui pega por uma tristeza, por um desânimo, porque eu me dei conta ao estudar o governo e meio, os 2 mandatos, mas o último não finalizado, da presidente Dilma, eu me dei conta de quanta coisa está acontecendo, né? Porque não parou. Tem acontecido no Brasil dos últimos anos, e eu não me refiro aos mandatos da Dilma, que nós vamos falar agora, muito menos ao mandato do antecessor dela, ou mesmo do Fernando Henrique. Eu me refiro a essa linha do tempo inteira. Desde que a Nova República começou, como o Brasil está vivendo um período de efervescência. Quantas coisas aconteceram e têm acontecido, é uma atrás da outra. São 30 anos, galera, 35 anos, nós estamos em 2020, são 35 anos de Nova República e são 35 anos agitados, política e economicamente. É a minha idade. Eu estou gravando essa videoaula com 34 anos, então é praticamente todo o tempo que eu tô viva, né? Tô aí, nesse mundão de meu Deus, nesse país sendo chacoalhado. E eu me dei conta disso, eu não perdi a alegria de dar aula de História do Brasil, mas eu perdi, no mínimo, a vontade que eu estava de trazer alguns memes, né, alguns memes que estão aí espalhados na internet, das falas confusas da Dilma, da saudação à mandioca, se eu ganhar ou se você perder, ninguém ganha, ninguém perde, não dá nem para repetir de tão confuso que foi. Eu estava super afim de montar uma aula, assim, já tinha separado algumas coisas, mas à medida que eu fui selecionando o que eu vou falar sobre, e eu acabei fazendo uma escolha, então com certeza pode esperar, eu esqueci de alguma coisa, tem alguma coisa que não está aqui, porque de verdade são muitas coisas, é uma atrás da outra. Muitos planos econômicos, hiperinflação, década perdida, escândalos de corrupção, um atrás do outro, mal terminou um, já está começando o outro. Crises econômicas uma atrás da outra, tentando tapar com a peneira, vai dar certo, não vai. Movimentações sociais, né, manifestações, o gigante acordando. Galera, é muita coisa mesmo. E para você ter noção de como realmente é muita coisa, eu estou gravando essa videoaula em 2020 e eu acabei de ser surpreendida por mais uma notícia de uma possibilidade não, de uma decisão judicial por um estupro culposo. Sim, acabou de sair a notícia do dia hoje, do dia que eu estou gravando essa videoaula, de uma denúncia, uma mulher denunciou um homem, ela diz ter sofrido estupro, e a decisão final da justiça foi que o estupro foi culposo, ou seja, não houve a intenção de estuprar. Eu não estou por dentro dos detalhes, eu só li uma notícia num único site, numa única fonte, não estou por dentro dos detalhes, mas isso é no mínimo estranho, um estupro culposo é no mínimo estranho. Talvez seria mais fácil da gente entender, compreender e aceitar se inocentasse de vez o dito estuprador. Não, ele não cometeu estupro, ele é inocente. Agora, não foi um estupro, mas foi um estupro culposo. Para vocês terem noção, na gravação dessa videoaula, mais uma dessas coisas que acontecem no Brasil, que me fizeram pensar assim, que o Brasil não é para amador mesmo, né? Para acompanhar a gente tem que estar alerta. Não cochila não, que você vai perder alguma coisa. Vamos lá então, vamos encarar essa videoaula.
Eu estou abalada, já comecei reconhecendo isso para vocês. Perdi um pouco da... Não tem memes, eu não trouxe memes, porque eu decidi listar acontecimentos, projetos, atitudes, coisas do governo Dilma, até chegar no seu impeachment para a gente finalizar. Eu não trouxe memes, eu não vou explorar muito a análise do governo dela, vai ser um comentário ou outro, eu vou trazer alguma análise, talvez de uma economista, mas eu vou me limitar a trazer para vocês um recorte de acontecimentos, de projetos do governo Dilma. Vamos lá? Governo Dilma de 2011 a 2014, o primeiro mandato, e depois reeleita, ela vai governar de 2015 a 2016, quando acontece o impeachment. Então veja que no segundo mandato ela vai governar 1 ano e meio, né? Metade, um pouco menos da metade do segundo mandato, e aí ela vai passar a faixa presidencial para o seu vice, Michel Temer. Conforme eu fiz com os outros governos, duas características principais: corrupção novamente. Esse foi um ponto que eu destaquei no governo Lula e vai se repetir no governo Dilma, um novo escândalo de corrupção, a Operação Lava Jato, o Petrolão, considerado o maior escândalo, o maior sistema, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Então, se a gente já tinha ficado triste, surpreso, indignados com o mensalão do governo Lula, o Petrolão, a Lava Jato é considerada maior. E o impeachment, sem dúvida, né? O impedimento dela continuar o seu segundo mandato. A segunda presidente, o segundo governante brasileiro a ser impedido de continuar no poder. Nós já vimos o governo Collor, você viu que o primeiro a sofrer o impeachment foi Fernando Collor. Também trago aqui, assim como eu fiz com o Fernando Henrique e com o Lula, trago aqui um mini currículo da senhora Dilma Vana Rousseff, nascida em 1947 em Belo Horizonte. Dilma é mineira. Ela é filha de imigrante búlgaro, e a sua mãe, de nome Dilma também, a mãe da Dilma chama Dilma, professora. A nacionalidade do pai certamente explica o sobrenome diferente da Dilma Rousseff. Na década de 70 foi condenada e presa por subversão. Década de 70 nós já estamos vivendo a ditadura civil-militar no Brasil. Condenada, presa por 2 anos ou 3 anos. Liberada 3 anos depois, né, mais ou menos, acho que é 1973, se não me falha a memória. Ela foi liberada, livre da prisão, ela vai se mudar para Porto Alegre. E é lá no Rio Grande do Sul que ela vai construir a sua carreira. Então é importante a gente já começar falando isso aqui, ó. Há quem critique, eu até trouxe uma chargezinha mostrando isso, há quem critique falar que a Dilma é uma continuidade do governo Lula, que ela veio na esteira, na rabeira do Lula. Tem gente que vai dizer, não, peraí, ela tem trajetória própria. Eu vejo continuidades do governo Lula, sem dúvida, mas eu também reconheço que lá no Rio Grande do Sul ela já tinha uma carreira política que foi o que projetou a Dilma para o cenário nacional, inclusive chamando a atenção do presidente Lula. Então, enquanto Lula, por exemplo, na década de 80, ele está em São Paulo, no ABC paulista, construindo a sua trajetória, a Dilma, na década de 80, nessa mesma época, ela está no Rio Grande do Sul, também construindo a sua trajetória. Ela realmente tem a sua própria história, a sua própria carreira política. Lá no Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, ela forma-se em Ciências Econômicas, portanto, ela é uma economista pela Federal do Rio Grande do Sul. Ainda na década de 70, participa pela campanha da anistia, finalzinho da ditadura civil-militar, quando começa ali a abertura lenta, gradual. A Dilma está no cenário político, participando da campanha pela anistia e outras, né, sendo contrária à ditadura. Até antes disso, ela já tinha sido presa por ser uma militante contra a ditadura. Foi cofundadora do PDT junto do seu marido, lá no Sul também. Secretária da Fazenda, sendo economista, né? Foi secretária da Fazenda na cidade de Porto Alegre em 86.
Depois foi secretária de Energia, Minas e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul em 1993. E esse teria sido o momento, o cargo que fez Lula nada, que fez Dilma, Freud explica essa troca aqui, hein? Que fez a Dilma ganhar a projeção e chamar a atenção do presidente Lula, porque em meio ao apagão que vai acontecer no Brasil no governo do Fernando Henrique, a Dilma está lá no Rio Grande do Sul como secretária de Energia, Minas e Comunicação, né? E aí ela vai conseguir minimizar os efeitos dessa crise energética no Brasil e no Rio Grande do Sul, e isso foi um ponto positivo no currículo dela, que faz ela ser chamada pelo presidente Lula. Se não me falha a memória, ela já estava na equipe de transição quando estava se finalizando o governo do Fernando Henrique, passando para o governo Lula. Ela já está ali no cenário federal, né? Ela já tinha aparecido ali no cenário federal, até que em 2003, no primeiro mandato do Lula, ela é nomeada ministra de Minas e Energia. É assim que ela começa a carreira federal dela, a carreira política federal, né? Em âmbito federal, como ministra de Minas e Energia. E aí, em 2005, ela vai para a Casa Civil, como chefe da Casa Civil. 2005 é o ano do mensalão, né? Depois daquelas denúncias todas e muitas cabeças rolam. Inclusive, o chefe da Casa Civil, aí ela vai assumir o lugar e vai ser a chefe da Casa Civil. E aí ela permanece, né, como tá sempre aparecendo nas reportagens, nas entrevistas do Lula, ela tá sempre ali por trás, já tá começando a intenção de se lançar a Dilma, né, como candidata, e é o que vai acontecer na eleição de 2010, quando o Lula, completando o seu segundo mandato, não poderia se candidatar novamente, ele lança o nome de Dilma, a presidente do Brasil. E como ela mesma fazia questão, ela pediu para ser chamada, ela foi a primeira presidenta do Brasil, conforme a gente já falou, de 2011 a 2016, depois, na verdade, de 2011 a 2014, é isso? Aqui tá mais, aqui. É 2014, depois de 2015 a 2016. Eu emendei tudo aqui, né? Eu coloquei esse azinho aqui destacado porque eu quero dar uma polêmicazinha nisso aqui. Recentemente, não tão recentemente, né? Dilma ainda era presidenta. A Carmen Lúcia, que foi nomeada, né? Se tornou presidente do Supremo Tribunal Federal, é uma das ministras, né? A senhora Carmen Lúcia, ela pediu para ser chamada de presidente do STF, em vez de presidenta. Veja aqui. Ministra sucederá Lewandowski na presidência do STF a partir de setembro de 2016. Sou amante da língua portuguesa, disse, rindo na sessão dessa quarta. Ela riu porque ela foi perguntada como que ela queria ser tratada, presidente ou presidenta. E ela falou, sou amante da língua portuguesa. Como se o fato da Dilma ter pedido para ser chamada de presidente tivesse errado do ponto de vista do português. Mas não está. Aqui eu trouxe uma manchete em que o professor Pasquale está corrigindo a Carmen Lúcia, mas não é só o professor Pasquale, isso não é subjetivo, isso não é opinião, isso é regra. O português aceita tanto presidente quanto presidenta para uma mulher. Ele corrigiu Carmen Lúcia e provou que o termo presidenta, do ponto de vista da gramática da língua portuguesa, está correto. Isso lá em 2016, né? E aí, por que eu tô trazendo isso aqui? Eu tô começando com uma polêmica, mas na verdade o que eu quero reforçar é o seguinte: é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente no Brasil. É um feito, né? É uma conquista para as mulheres, para o movimento feminista. E a Dilma, sabendo disso, óbvio, né? Estando no meio da política, óbvio, sendo uma economista, uma pessoa estudada, sendo uma mulher, em primeiro lugar, sendo uma mulher, ela sabe do peso que tem a sua eleição, a primeira mulher. Então ela reforça, ela insiste nesse ponto de eu sou uma mulher pela primeira vez na presidência e ela pede para ser chamada de presidenta. É para reforçar essa conquista feminina, entende? É uma atitude política. A gente sempre se depara com casos assim. A gente acha que a língua não tem nenhuma
nenhum peso político, nenhum significado, que ela é neutra. Não, galera, o vocabulário, a palavra que você escolhe usar para determinado assunto, enfim, tá indicando uma posição política. Então, esse azinho que a Dilma faz tanta questão não é neutro, é proposital da parte dela. É para reforçar, eu sou uma mulher e cheguei aqui. E ela ainda está certa do ponto de vista do português, né? Não é errado falar, embora não se está mais em uso. O próprio Temer, quando ele assume, ele deixa de se referir, ele faz a comunicação oficial do governo não usar mais presidenta. É sério isso, o próprio Temer, assim que ele assume depois da Dilma, ele já não usa isso mais. A Dilma é sempre referida como presidente Dilma. Não está mais em uso, o Temer não deixou mais, enfim, mas a Dilma não estava errada. Foi uma postura política, mas do ponto de vista do português ela não errou. Eu disse que eu colocaria, né, eu até repetiria, eu me daria a cara a tapa, porque eu sei que tem gente que não gosta disso aqui, que critica e fala que a Dilma teve carreira própria, trajetória própria, que ela não está na esteira do Lula. Até tem analistas políticos que vão dizer que ela é diferente do Lula, que ela toma atitudes diferentes, que ela tem menos esse lado populista do Lula, e talvez tenha mesmo, sabe? Menos populista, menos sorridente, menos bem-humorada. Aliás, ela tem fama de ser mal-humorada, de ser meio grossa até. Mas, politicamente falando, eu não consigo não ver uma continuidade nos próprios projetos, conforme vocês vão ver. Né? Troca-se até poucos nomes. É um ou outro projeto que vai sofrer alteração, mas até os nomes são mantidos. Por isso que eu vejo que há uma semelhança sim, e não é mera coincidência. O próprio Lula foi nomeado chefe da Casa Civil da Dilma. O Lula participa do governo dela. Então não dá para negar essa proximidade, no mínimo. Se você não vê semelhança, se você não vê continuidade, ok, te respeito, mas no mínimo semelhança, que não é mera coincidência, conforme está dizendo essa chargezinha. Já em 2011, no primeiro ano do primeiro mandato, a Dilma lança o Brasil Sem Miséria, que sem dúvida alguma vai ser um projeto, um programa carro-chefe, vai ser daqueles norteadores de todo o governo Dilma. Eu falo isso até baseado na logo oficial do governo federal. Quando a Dilma entra, ela lança a sua logo, que eu fiz questão de colocar aqui embaixo, governo federal, Brasil. País rico é país sem pobreza. E você está vendo que esse projeto, esse programa, junto com o PAC 2, vou acrescentar o PAC aqui também, sem dúvida alguma é um projeto norteador, é um dos principais mesmo, é onde a Dilma mais vai investir esforços e atenção. É o Brasil Sem Miséria. O Brasil Sem Miséria, segundo o próprio site do governo, do Ministério de Desenvolvimento Social, está focado em 3 pontos: garantia de renda, que nada mais é que continuidade do Bolsa Família. Você vai perceber uma continuidade, uma ampliação do Bolsa Família para alívio imediato da situação de pobreza, que é transferir renda, é botar grana na mão das pessoas pobres, de famílias pobres. Acesso a serviços públicos para melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das famílias. Você vai perceber da parte da Dilma, então, uma intenção de aumentar o número de creche, aumentar o número de unidades básicas de saúde, isso realmente vai acontecer. E, além disso, uma inclusão produtiva. Então, veja, transferir renda, melhorar serviços públicos, mas também investir em geração de empregos. Veja isso, para aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da cidade. Veja que agora alguns gráficos que eu tiro do relatório mesmo do Brasil Sem Miséria. Você está vendo a logozinha aqui, o site está aqui de onde eu peguei, também do Ministério de Desenvolvimento Social, mas é um relatório, um PDFzão mesmo, com esse tipo de resultado aqui, relatório mesmo, com esse tipo de gráfico, né? Veja o Bolsa Família. De vermelhinho, as barras vermelhinhas significa o valor total da transferência em bilhões de reais. Então, veja, quando o Bolsa Família começa lá atrás no governo Lula, que querendo ou não é uma continuidade do Fernando Henrique, ele está ali nos 5,8 bilhões de reais. Em 2015, que foi o último ano da Dilma mesmo, 2016 já tem impeachment rolando, e a aprovação também vai acontecer,
eu já tenho 27,1 bilhões. Então, ampliou o valor total das transferências, o valor gasto com a Bolsa Família. E você tem outro dado nesse gráfico. Essa linha preta significa o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família, em milhões. Lá em 2003, eu tenho 3,6 milhões de famílias. Aqui em 2015, eu tenho 14 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família. Segundo o próprio PDF, o próprio gráfico, um aumento real de 50% no valor das transferências entre 2010 e 2015, dentro do próprio governo dela, né? No primeiro mandato, no segundo mandato, aumento real de 50% no valor das transferências. Como o foco não é só a Bolsa Família, não é só continuar com essa transferência de renda, veja os focos na saúde, por exemplo, quando falo lá de melhorar serviços públicos. Prioridade na expansão da rede de saúde para territórios com maior vulnerabilidade social a partir do Plano Brasil Sem Miséria. Tá vendo? É Brasil Sem Miséria, mas tem muita coisa embutido. Assim como era o Brasil, lá atrás do... como é que era? Como é que era o programa do Lula, que eu me perdi agora, que eu até gosto da logo dele, esqueci. É um programa grande com muitas coisas embutidas. Aqui na Dilma é o Brasil Sem Miséria. No mínimo 3 pontos embutidos, conforme a gente viu no outro slide. 690 unidades básicas de saúde, UBS, que a gente no popular chama de postinho, né? Cada bairro, por exemplo, na minha cidade, em cada bairro, ou pelo menos num bairro mais central, próximo de outros 2 ou 3, tem uma unidade básica de saúde. E o atendimento é feito por localização geográfica. Unidade básica de saúde construída em municípios prioritários, claro, municípios em que se detectava a maior miséria, né, a maior necessidade. Farmácia popular, 11.844 farmácias credenciadas, 262 unidades próprias do SUS em 1.503 municípios prioritários. Temos farmácia popular aqui na cidade de onde eu falo, e eu mesmo já usei os serviços. A minha mãe sofre de uma doença que é atendida, né, que está nessa lista de doenças que o governo dá uma assistência, que é a doença de Parkinson. E o principal remédio que a minha mãe toma, o levodopa, é o princípio ativo, é um remédio que o governo fornece. E algumas farmácias, se eu não tenho esse remédio de graça, 100% gratuito, eu tenho no mínimo 50%, eu tenho um desconto. Isso tudo vem do governo. Aumento da cobertura das equipes, aumento do piso de atenção básica, estabelecimento de prioridade na alocação de profissionais dos mais médicos, outro projeto, né? Só que não é da Dilma, é mais para trás, o Lula que fez isso, médicos cubanos que vêm para assumir suas posições, né, para exercer sua função nesses lugares mais longínquos, nessas cidades mais prioritárias, né? Tá tudo embutido no Brasil Sem Miséria. Veja isso aqui, ó, dentro do Brasil Sem Miséria, eu te dei exemplos do Bolsa Família, eu te dei exemplo dos serviços públicos, agora eu vou te dar um exemplo desse terceiro ponto aqui, ó, inclusão produtiva para geração de renda, para dar oportunidade de trabalho. O Pronatec entra nesse terceiro ponto. O Pronatec, ofertado pelo Brasil Sem Miséria, então esse BSM aqui seria Brasil Sem Miséria, foi um programa custeado com recursos federais, ainda que ele estivesse funcionando dentro de uma escola estadual. Eu, como professora nessa época, estava dando aula num SESEC, um Centro Estadual de Educação Continuada, que trabalha com educação de jovens e adultos. Eu vi o Pronatec ser implantado dentro desse SESEC. Os alunos matriculados no ensino médio, meus alunos do ensino médio, eles faziam junto com o ensino médio o Pronatec, o curso técnico em administração, para que eles saíssem do SESEC com uma formação técnica para facilitar conseguir emprego. E eu via os recursos do Pronatec chegarem e serem investidos em projetos, em viagens, em capacitação, em cursos, né, para esses alunos matriculados no Pronatec. Escolas estaduais oferecendo curso técnico em contabilidade com recursos do Pronatec. A intenção é
Eu não vou só te dar dinheiro para você matar sua fome aí e não morrer de miséria. Eu quero te capacitar a entrar no mercado de trabalho. E o jeito que o governo Dilma encontrou de fazer isso foi investir no Pronatec. Olha, eu posso dizer que era recurso, viu, gente? A gente viu o Pronatec chegar mesmo, tinha dinheiro mesmo. Os professores eram convidados a desenvolver projetos para fazer valer esse recurso do Pronatec que chegava. Vamos desenvolver projeto, vamos fazer visita. Era isso, era dinheiro mesmo, era recurso sem dó. 67% das inscrições são de mulheres, 47% entre 18 e 29, era o caso do SESEC, né, Escola de Jovens e Adultos. Então, a pessoa já tinha ali seus 20 e poucos anos, mas não tinha terminado o ensino médio, ela ia para um SESEC desse. Em Minas Gerais é assim que funciona, terminava o seu ensino médio, mas junto estava ganhando uma capacitação técnica. 3.606 municípios com matrículas realizadas, 615 tipos de curso: auxiliar administrativo, operador de computador, eletricista, costureiro, recepcionista, auxiliar de recursos humanos, cuidador de idosos, entre outros. Ainda dentro de educação e também ainda em 2011, veja o primeiro governo Dilma, ela começou empolgada. 2011 é o ano do lançamento do Ciência Sem Fronteiras, um programa que visava promover o intercâmbio e a mobilidade internacional de estudantes de graduação e pós-graduação. 101 mil bolsas em 4 anos para promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior, com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. 2011, eu estava finalizando a minha passagem por uma universidade federal, foi o ano de defesa do meu mestrado. Então, eu não usufruí desse Ciência Sem Fronteira, não fui para fora, não peguei uma bolsa para ir para a Europa, mas conheço diversos casos, diversos exemplos de pessoas, de parentes, de amigos que foram contemplados com uma bolsa e puderam ir para a Europa, ficavam lá 1 ano, 2 anos com bolsa, sendo sustentados por essa bolsa do governo, para que pudessem conhecer, conforme está dizendo aqui no próprio site, né? Conhecer esse sistema educacional competitivo, conhecer o que está rolando lá de tecnologia e inovação, o que está acontecendo lá, como é lá a vida, como é a cultura lá, né? E aí, muitos até atrasavam a formatura para poder vivenciar essa experiência, que com certeza é muito enriquecedora, né? Então, eu não usufruí do Ciência Sem Fronteira, mas conheço muita gente que usufruiu, que pôde conhecer a Europa sendo bancado pelo Ciência Sem Fronteiras. Ainda em 2011 também ela chegando, é muita coisa em 2011. O PAC 2, Programa de Aceleração do Crescimento, que vem do governo Lula, por isso que eu disse, tá vendo uma continuidade? O mesmo nome, é uma segunda etapa do mesmo projeto, Programa de Aceleração do Crescimento, na sua segunda fase. Aqui eu coloquei, até para a gente conversar de forma resumida aqui, não gastar muito tempo, eu coloquei as obras prioritárias, era o título dessa tabela aqui que eu tirei de um documento também, do próprio site do PAC, do governo, um PDF, um relatório, para você ter noção de como essas obras são diversas, elas não focam uma única área, né, um único setor. Aqui embaixo eu deixei as 3 áreas que foram foco do PAC 2: logística, infraestrutura logística, infraestrutura energética e infraestrutura social e urbana. Veja algumas coisas. Aeroporto vai entrar na logística, né? Centro de Artes e Esportes Unificados, social e urbano, Centro de Iniciação ao Esporte, cidades digitais, cidades históricas, creches e pré-escolas, infraestrutura turística, prevenção em áreas de risco, quadras esportivas nas escolas. Observe que muita coisa aqui você pode ter visto isso acontecer na sua cidade. Eu sei, por exemplo, de creches e pré-escolas na minha cidade, interior de Minas, com recursos do governo federal, e eu também sei de quadras esportivas nas escolas, também com recurso federal, tudo PAC.
Recursos hídricos, pensando no setor energético, rodovias, saneamento, UBS, construção de unidade básica de saúde, UPA, urbanização de assentamentos precários. Percebe como o PAC, o alcance do PAC era amplo? O PAC não foca só, nós vamos fazer só Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tá aqui dentro do PAC, né? Nós vamos focar em rodovia. Não, nós vamos focar em aeroportos. Não, investimentos diversos, no mínimo 3 eixos, né? Esse relatório chamado esse aqui de eixo da logística, eixo da energia. Mas eu achei que essa tabela resumia pra gente o que foi o PAC. Investimentos em diversas áreas, em diversas necessidades. De aeroporto à cidade histórica, de saúde à educação, tá tudo dentro do PAC. Você tem a quantidade e os milhões gastados aqui, né? Nessa tabelinha oficial de um relatório do próprio PAC. Em 2011, a Dilma convoca o início dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Uma vitória, uma conquista, uma alegria para os historiadores. E isso tem a ver até com a própria trajetória da Dilma. Conforme vocês viram lá no mini currículo dela, a Dilma foi vítima das torturas na ditadura. Ela, além de presa, foi torturada, tem marcas, ela mesma conta, no dente ela tem algum probleminha, ela sofreu tristes cenas de tortura. Inclusive por aquele capitão, coronel, brilhante, Ustra, né, elogiado recentemente, a Dilma teria tido contato com ele, teria sido torturada por ele. Então isso tem a ver com essa trajetória dela, mas para os historiadores foi uma alegria ela montar essa comissão para investigar e apurar os crimes cometidos não só durante a ditadura civil-militar, durante o governo Vargas também, em períodos ditatoriais, crimes cometidos contra os direitos humanos. E aí ela foi ouvir vítimas, ela foi ouvir os acusados, os que ainda estão vivos, claro. A história da anistia geral e restrita voltou ao debate, muita gente defendendo eliminar isso e não ter esse perdão e julgar e condenar quem promoveu a tortura, quem trabalhou com isso, quem mexeu com isso. E muitos acharam, não, isso foi uma decisão do contexto, não vamos mexer nisso não. Deu um debate, acabou não mexendo, mas só de se tocar nesse passado, com a intenção de resolver, de trazer à tona, de falar, olha, isso aqui de novo não, porque quem não conhece o passado pode repeti-lo no presente, né? Então trazer à tona, isso aqui já foi uma vitória, pelo menos para nós historiadores, porque nós comemoramos isso. 2013, é preciso lembrar, peraí, não dá para ir direto para os movimentos sociais, né? Gente, isso tem 7 anos, para e pensa. Tem 7 anos que o Brasil acordou, que a primavera brasileira, muitas vezes foi noticiada assim, inclusive em jornais internacionais, está acontecendo a primavera brasileira. Essas manifestações que explodem de norte a sul no Brasil, que começam por causa de um aumento de 20 centavos na passagem do ônibus, que foi conhecido como revolta dos 20 centavos, mas é muito mais que isso. Não é só São Paulo, não é só Sudeste, Nordeste e Sul começa a se envolver, e é por isso que se fala de uma primavera, de um gigante acordou. O Brasil está fervendo, está em ebulição nesse contexto, mas eu preciso fazer uma contextualização aqui. Você se lembra que em 2008 o governo Lula enfrentou o que é chamado de crise dos Estados Unidos, crise da Grécia em 2010, o mundo está sendo abalado, mas o Lula dizia, não, aqui no Brasil vai ser só uma marolinha. No governo Lula nós comentamos sobre isso. Realmente os efeitos da crise naquele momento foram minimizados, foram amenizados pelo Lula. Só que as consequências mais graves, mais drásticas, foram jogadas para frente. E essa análise não é minha. Isso teria que ser um economista para dizer isso, né? E não é um nem dois economistas que dizem isso. E falam, olha, o que o Lula fez foi apenas adiar os efeitos dessa crise.
A Dilma vai começar a sentir esses efeitos. A recessão que chega no Brasil chega no governo Lula. E há quem diga, estudiosos, economistas, cientistas políticos que vão dizer que esse adiamento dessa crise, você começa a ver até a inflação voltar a subir e a Dilma começar a ser criticada. A Dilma foi malhada porque a inflação chegou ali nos 10%, né? Para um país que tem trauma de hiperinflação, né, tem que controlar mesmo, tem que estar de olho, mas a Dilma já começou a sofrer os efeitos dessa crise e vai piorar. Então esses movimentos sociais, por causa de 20 centavos? Não, é por causa de um custo de vida que está aumentando, essa inflação que está aumentando, essa crise que está piorando, que está chegando, começou a chegar, e aí o brasileiro vai para as ruas, né? Também tem manifestações por conta da corrupção, com certeza tem. São reivindicações, conforme eu mesmo coloquei aqui, ó, difusas, diversas, muitas reivindicações. Não é uma única causa. Não é como os caras pintadas que vão dizer fora Collor, não é isso. São muitas pautas em discussão. As redes sociais vão servir como, como que eu vou dizer aqui, como o acelerador, não é mais o promotor. Pelas redes sociais se marcava a próxima manifestação, o próximo encontro, a próxima passeata, o próximo panelaço. E era espontâneo. Isso também foi muito conversado, muito divulgado, muito noticiado, e certamente ainda está sendo estudado pelos sociólogos, né, que vão dizer o seguinte: olha, não tem um partido por trás disso, é a massa na sua espontaneidade que está se manifestando, é o brasileiro que resolveu realmente acordar e ir para as ruas. Não tem uma imposição de um partido, de um sindicato, não tem isso, se vê uma espontaneidade das massas, né? Como se o brasileiro tivesse cansado de ficar quieto, parado, passivo, aguentando tudo, um escândalo de corrupção, uma crise que está chegando, economia piorando, nós estamos aqui parados, não, vamos para a rua. E é bem isso, né? Lembra? Vem pra rua, vem pra rua. Era isso, governo Dilma. Nós já estamos aqui no finalzinho do primeiro mandato, né? Deu tempo dela já fazer serviço, né? Mostrar serviço, fazer muita coisa. Em 2011 ela apresentou muitas propostas, botou muita coisa em ação, mas como eu disse, a crise chegaria e começou a chegar. Final de 2013, é nesse ano aqui mesmo. 2013 começa a chegar a recessão e vai piorar. 2014, no meio dessa crise chegando, né, dessas expectativas, dessas previsões pessimistas, vai ser realizada a Copa do Mundo no Brasil. O tema que deu polêmica também. Brasileiros eram entrevistados, e você é a favor da Copa? Não, não sou a favor. Mas depois estava lá, vibrando, cara pintada, achando mais legal, né? E sem falar na desaprovação, né? Que era a maioria mesmo. Os noticiários faziam questão de divulgar isso. Brasileiros criticando a organização da Copa. Ah, não tem dinheiro para o hospital, mas tem dinheiro para construir estádio. A argumentação era, não, esse estádio vai ficar depois para o Brasil. Mas tinha crítica no meio. E tem superfaturamento, e tem obra que cai, né? Além da crítica interna, até externamente haviam previsões catastróficas, no seguinte sentido, eu lembro perfeitamente disso. E o Brasil vai dar conta não. Ixi, o Brasil vai parar, e vai faltar energia, vai faltar água, e não vai conseguir, não vai ter, não vai passar vergonha. O Brasil não é país que consegue suportar uma Copa. Não, vai ser catastrófico. Essas eram as previsões. No fim das contas, a própria FIFA, que depois solta uma nota, né, avaliou muito bem o Brasil. Os estrangeiros que vieram aqui para a Copa ver os jogos, né, passar um tempo aqui no Brasil, elogiaram a Copa, a organização e a hospitalidade, a coisa que mais os gringos falavam, que a gente é muito hospitaleiro, que a gente é muito receptivo. Enfim, galera, foi um dinheiro talvez mal gasto, eu não sei o que você pensa disso, talvez realmente deveria não ter sido feita a Copa, né? Talvez a gente deveria ter pegado esses bilhões da Copa, investido na necessidade do país, né? Tentado evitar os efeitos dessa crise que estava chegando, mas
No fim das contas, o que a gente tem é que a Copa foi bem avaliada, tanto dentro quanto fora. E as catástrofes previstas não aconteceram. Exceto algumas coisas que caíram, né? Algumas obras que caíram, algumas pontes, alguns túneis que caíram. Isso aconteceu. Algum superfaturamento, desvio de verba, você tem certeza que aconteceu. Mas no fim das contas, a Copa aconteceu. Claro que eu não vou fechar a Copa sem trazer uma crítica de leve, através dessa charge, a Dilma pedindo para o Garrastazu Médici, que também passou por uma Copa no governo dele em plena ditadura, né? E a Dilma rezando para ele, ó, mestre, nos inspire a fazer a Copa das Copas. A gente conhece brasileiro. O brasileiro com chuteira no pé esquece dos problemas, né? O nosso pão e circo é um campo de futebol, é uma partida de futebol, é o pão e circo do Brasil. A gente esquece da corrupção, dos problemas, da crise, a gente esquece. Então, certamente, o staff da Dilma apostou no efeito político da Copa, que seria legal para o governo dela, né? Que seria legal para aquele momento do Brasil. Mas o Brasil não ganhou, né? Passou vergonha. E aí, então, acabou que talvez não tenha dado certo. Nem o efeito político deu certo. Porque em 2014, no mesmo ano da Copa, sai a Operação Lava Jato. Uma investigação para apurar desvio de dinheiro público a partir de estatais, especificamente a Petrobras. Sim, 9 anos depois, 2005, foi o Mensalão, mais um, maior ainda que o Mensalão, conforme eu já disse. É tão complexa a rede de lavar dinheiro, de desviar dinheiro público, e de parecer tudo dentro dos conformes, é tão complexo. Os caras são tão profissionais. Ai, gente, que vergonha falar isso, reconhecer que isso é no meu país. Mas os caras são tão profissionais em desviar dinheiro que dá muita vergonha, e eu preferi trazer um videozinho curtinho explicando como é que funcionava esse desvio de dinheiro. Porque não é um desvio de dinheiro como foi no Collor, para ele comprar apartamento em Paris, para ele comprar um carro. Não é só isso, tem isso também. Tem gente que ganhou carro, tem gente que ganhou dinheiro vivo, mas não era só isso. É usar dinheiro público através de estatais como a Petrobras para bancar partidos políticos. Você está entendendo? Para bancar campanhas políticas. Então, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso imposto que a gente custa pagar, não é só para enriquecer uma pessoa, um indivíduo, um grupo, não é só para interesse privado, particular, eu quero ficar rico, eu quero comprar um apartamento em Paris, não é só isso. É para bancar a eleição do candidato tal na próxima campanha. Ah, gente, que tristeza. Você tá entendendo por que eu desanimei de trazer memes e de dar essa aula toda felizinha? Porque eu fiquei meio, meu Deus, isso tudo? Em tão pouco tempo, de 2005, 2014, de novo outro? Veja detalhes, um pouquinho mais de detalhes. O maior esquema de corrupção já descoberto no Brasil começou em um posto de gasolina. A Operação Lava Jato começou em março de 2014 em Brasília. O dono do posto era um doleiro, ligado a outro doleiro mais famoso, Alberto Youssef. A lavagem de dinheiro no estabelecimento foi o estopim de toda a operação e o que deu nome a ela. Já investigado em outros escândalos, como o Banestado e a CPI dos Correios, Youssef foi o grande responsável pela primeira prisão de peso durante a Lava Jato. O diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ganhou um carro de luxo de R$250 mil do doleiro. Isso chamou a atenção das autoridades e ele foi pego. A partir daí, os dois acabaram se transformando nos primeiros delatores de um grande clube do crime. Um esquema bilionário de corrupção e lavagem de dinheiro da Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, eram 3 as diretorias envolvidas na estatal. Abastecimento, de Costa, Serviços, comandada por Renato Duque, e Internacional, de Nestor Cerveró e, posteriormente, Jorge Zelada. E como esse esquema funcionava?
As diretorias eram nomeadas por partidos políticos e seus diretores aprovavam contratos com empreiteiras. Não demorou muito para que as grandes construtoras do país, que têm negócios com a Petrobras, acabassem no centro das investigações. O cartel tinha até um regulamento, como em um campeonato de futebol. As empresas se dividiam em equipes, buscando trazer ganhos semelhantes. O resultado? Obras muito mais caras. Entre elas, a refinaria Abreu e Lima, o complexo petroquímico do Rio e a refinaria Presidente Getúlio Vargas. Isso só para citar alguns dos contratos sob investigação. As propinas eram pagas aos executivos e variavam de 1 a 5% do contrato, de acordo com as denúncias. O dinheiro chegava por meio de operadores financeiros. Esses intermediários transformavam a propina em dinheiro limpo, usando alguns métodos como dinheiro vivo, contas no exterior ou bens. Entre os operadores investigados estão o próprio Youssef, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto e o lobista Fernando Baiano. A Polícia Federal acredita que o principal objetivo do esquema era abastecer o caixa de campanhas durante as eleições. Tanto é que uma lista de políticos virou alvo de investigação pela Procuradoria-Geral da República. Enquanto muitos negam participação no esquema, outros assumiram a culpa em acordos de delação premiada. A polícia já prendeu presidentes de construtoras e políticos conhecidos. E a justiça já condenou doleiros, diretores da Petrobras e até executivos de grandes empresas. Mas e o dinheiro desviado? Essa é uma das principais preocupações das autoridades, recuperar essa quantia que chega a quase 20 bilhões de reais. Essa é uma operação que não tem data para acabar. Ou tem, porque em 2020, dia 7 de outubro, uma reportagem da Veja nos conta que o atual presidente, quando nós estamos gravando essa videoaula, o senhor Jair Bolsonaro, diz que acabou com a Operação Lava Jato porque o governo não tem mais corrupção. O presidente deu a declaração enquanto elogiava o próprio governo. Ao deixar o ministério, Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, sem dúvida um dos personagens principais da investigação da Operação Lava Jato, acusou o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Se você está vendo esse vídeo em 2020, você teve notícias da saída do Moro, da interferência na Polícia Federal e do próprio Bolsonaro dizendo que acabou sim com a Lava Jato porque não tem mais corrupção. 2014 também era o ano, além de Copa, além de Lava Jato, também era o ano das eleições. E a Dilma teve coragem de lançar o seu... Teve coragem, é isso que eu penso, de lançar o seu nome para a reeleição. No primeiro turno, disputando com Aécio Neves, Marina Silva, alguns outros candidatos, você percebe o resultado. Então, ela não conseguiu ganhar em primeiro turno, como Lula conseguiu na primeira vez que se candidatou, né? Você percebe, você que já viu esse mapinha em outras aulas bem vermelhinho, né, indicando que o Brasil realmente queria o PT, você já percebe aqui uma indecisão, né? Ou talvez uma divisão, meio a meio, metade a metade. Metade do Brasil, um pouco menos da metade com Aécio, Acre, Pernambuco ali com Marina e o restante com Dilma. E no segundo turno, o resultado foi esse: Dilma Rousseff, os estados que estão de vermelhinho, e Aécio Neves, os estados que estão de azulzinho. Foi difícil essa disputa aí, né? Não foi fácil para Dilma, não. Depois de um governo difícil desse, depois de um escândalo desse de corrupção no seu governo, né? Depois de uma crise econômica, da inflação está ameaçando de novo, foi difícil segurar a vitória no segundo turno, mas ela venceu, está indo para o seu segundo mandato. Ainda em 2014, eu quero fazer um comentário aqui, na verdade eu vou ler, porque essa análise não é minha, é de um economista, é do senhor Pedro e do senhor Guilherme, da Unicamp, do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Veja o que esses dois economistas vão dizer. Entre o terceiro trimestre de 2013 e o último trimestre de 2014, a economia brasileira enfrentou um ciclo de desaceleração, confirmando o que eu já havia dito.
puxado pela queda na taxa de investimento, que passa a apresentar patamares negativos a partir do segundo semestre de 2014. Essa desaceleração pode ser atribuída a múltiplas causas, além de falhas na condução da política econômica, fatores políticos, desde as manifestações de 2013 até a incerteza eleitoral de 2014, veja, confirmando o que a gente acabou de conversar, eles já estão criticando aqui a Dilma, né? A condução da política econômica dela não foi legal. Também tem fatores políticos, o fato do Brasil estar fervendo, o mundo sabe disso, os investimentos, o capital externo tem medo de vir para cá, né? Esse clima de insegurança não atrai o capital externo. Fatores internacionais, com a perspectiva do tapering nos Estados Unidos e a rápida queda no preço das commodities em 2014, e fatores institucionais ou jurídicos, como o avanço da Operação Lava Jato, aí já é 2014, que afetou indiretamente setores estratégicos da economia brasileira, como o petróleo e gás, construção civil e indústria naval. Certamente contribuíram para a desaceleração da economia brasileira no período. Então, você viu os motivos dessa desaceleração. Um capital externo que está nos olhando desconfiado por conta dessa crise, dessas manifestações, dessa corrupção toda, dessa presidente que não está dando conta de levar esse país aí, essa condução política não está legal. E aí o que o governo fez? Continuo com o Pedro e com o Guilherme me ajudando. Em 2015, o governo optou por um choque recessivo, escuta isso, ou, em outras palavras, lançou mão de um conjunto de políticas de austeridade econômica. A austeridade, vamos brincar aqui, é o contrário de popularidade. Uma política de austeridade econômica, ela é rígida, ela não é heterodoxa, ela não está pensando no povão, ela não está pensando em popularidade, ela está fazendo o que tem que ser feito. Esse choque recessivo foi composto de choque fiscal, com a queda das despesas públicas em termos reais. Vamos gastar menos, não tem dinheiro para gastar, vamos gastar menos. Um choque de preços administrados, em especial combustíveis e energia. Quando você vê a energia subindo e o povo reclamando, o petróleo subindo, gasolina subindo e o povo reclamando. Governo Dilma. Um choque cambial, com desvalorização de 50% da moeda brasileira em relação ao dólar ao longo de 2015. Pensando em recuperar investimentos. Oi, gente, oi, dólar, olha pra gente, a gente está desvalorizando mais ainda. Vem cá de novo. E um choque monetário, com o aumento de taxas de juros, ela foi muito criticada por isso, para operações de crédito. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, no segundo governo Dilma, já não era tão fácil, já caiu o número de famílias atendidas, de novas casas, de novas famílias, né, podendo aderir ao programa. Eu mesma peguei uma taxa de juros, uma amiga minha foi tentar no governo Dilma, a taxa de juros já era outra, muito mais difícil conseguir. Por causa disso aqui, ó. A crise chegou, galera. Repare a palavra que o economista, então ele sabe o que ele tá falando, tá usando. Choque recessivo. Sim, galera, já se falava de recessão. 2014, 2015, a palavra era recessão. E com certeza isso vai colaborar para a queda da popularidade da Dilma, para a desconfiança do capital externo e para depois o impeachment dela, né? Vai ter outro motivo, vão alegar outro motivo para o impeachment, mas esse desgoverno dela, né? Essa dificuldade de controlar essa economia e de conduzir essa economia, com certeza favoreceu o impedimento da Dilma. Olha aqui, ó, uma reportagem de 2015 do El País. As dores de cabeça de Dilma. Brasil vive um momento especialmente infeliz, com a presidenta Dilma como protagonista de sua própria tragédia política poucos meses após ser reeleita. O país do boom econômico e dos aplausos internacionais como sólida potência política e financeira, tempos de Lula, não tempos de Dilma, fala sério. O boom econômico, os aplausos internacionais no tempo do Lula. Já parece distante. Enquanto a investigação do esquema de corrupção da Petrobras se amplia, a economia não dá sinais de melhora e a popularidade da governante está no chão. Forte descontentamento popular e a avidez de parte da oposição para tentar retirar a presidenta do poder formam o coquetel da crise. Eu me lembro de dar uma aula sobre atualidades nessa época e o título era Crises na Contemporaneidade.
É no plural mesmo, é mais de uma crise, é mais de um problema. Não é só a corrupção para enfrentar, não é só a inflação subindo para enfrentar, não é só o petróleo subindo, não é. É crises, é no plural. E ela ainda tem coragem de em 2016, o ano que ela seria impeachmentada, ela nem sabia, né? Isso foi em janeiro, 7 de janeiro de 2016. Ela disse que o país terá que encarar uma reforma da Previdência Social. Lembra lá atrás que o Fernando Henrique tocou nesse assunto? A Dilma vai tocar, o Temer vai tocar de novo e o Bolsonaro acabou de tocar de novo. Com um argumento, o mesmo argumento, desde os tempos do Fernando Henrique lá atrás. E vamos sofrer um déficit, se a gente não mexer agora, vai chegar um tempo que a nossa população vai envelhecer, a população jovem vai diminuir, nós não vamos conseguir pagar as pensões e aposentadorias. E aí? Então nós temos que fazer alguma coisa agora, tentar acudir agora. Mas eu gostei dessa manchete aqui da Globo, porque Dilma diz que o país terá que encarar, a palavra é da Dilma, mas a manchete está destacando isso. A Dilma sabe que o período está complicado, está difícil, mas ela tem a coragem de tocar nesse assunto. Pode ser que um outro presidente populista fugiria dessa pauta, deixa para o próximo. Mas ela teve coragem, ela mesma assume, né? Vocês vão ter que encarar. Presidente recebeu jornalistas para café da manhã no Palácio do Planalto. Ela também admitiu que o governo cometeu erros na gestão da economia. Tempos difíceis, tempos últimos da Dilma. Em 2016, acusada de crime de responsabilidade fiscal, Dilma é impedida de continuar na presidência. Eu tinha pensado em colocar, minha família, os memes lá, né, dos deputados votando no impeachment, pela memória do coronel Brilhante Ustra, pelos meus netos, pelo meu periquito, meu papagaio. A votação dos deputados a favor ou contra o impeachment. Mas, já disse, perdi a graça. Finalizo aqui. Em 2016, acusada desse crime, que para muitos é golpe. Esse crime não aconteceu, foi uma jogada política. Conforme eu estou te dizendo, o momento é complicado. A crise está batendo na porta, né, na casa de todo mundo. E esses motivos, certeza que colaboraram para esse impedimento, mas era preciso haver um argumento jurídico, né? O argumento jurídico é a tal da responsabilidade fiscal pela pedalada fiscal. Se você ainda não está muito por dentro de pedalada fiscal, veja essa explicação didática do próprio site do Senado. No caso do governo Dilma, o Tribunal de Contas da União entendeu que o Tesouro Nacional teria atrasado voluntariamente o repasse de recursos para a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o FGTS, para o pagamento de programas sociais como Bolsa Família. Tá vendo que os custos do governo são muitos, né? E aí não tem dinheiro para passar, o que acontece? Benefícios sociais como abono salarial e seguro-desemprego, o que acontece? Essas instituições faziam o pagamento com recursos próprios, garantindo que os beneficiários recebessem em dia. Ao mesmo tempo, o governo omitia esses passivos nas estatísticas da dívida pública, postergando para o mês seguinte a sua contabilização. Com isso, as contas públicas apresentavam bons resultados que, no entanto, não eram reais. Para não perder popularidade, para fingir que está tudo bem, não sei. Mas a questão é que não passava o dinheiro para a Caixa, para o Banco do Brasil, para o FGTS, não passava. A população recebia normal, em dia. Por quê? Porque a Caixa bancava, o Banco do Brasil bancava e a Dilma jogava para outro mês. Isso era uma pedalada, né? É isso mesmo, ela dava uma pedalada. Próximo mês eu mando dinheiro para vocês. Cobra aí para mim, paga o povo aí para mim, daqui a pouco eu mando. Essa era a intenção. Há quem diga que isso não foi um crime e que hoje em dia que não é só ela que cometia isso. Parece que hoje em dia até pode se cometer a pedalada fiscal. Enfim, galera, muitas opiniões sobre isso, né? Golpe ou não, tchau querida ou não. A verdade é que ela foi impeachmentada. O impeachment foi aprovado, só que ainda tem isso, gente, ainda tem isso. Para finalizar, o impeachment foi fatiado. Os deputados votaram 2 vezes. Uma para ela ser impedida de continuar e outra para ela perder os direitos políticos.
Então, você sabia que ela foi impedida de continuar, mas ela não perdeu os direitos políticos? E isso é inconstitucional. Na Constituição está claro: aquele que perder o direito de continuar, aquele que for impedido, que sofrer o impeachment, já perde os seus direitos políticos. A Dilma não. A votação foi fatiada. Sabia disso? Votou-se 2 vezes. Você concorda que a Dilma tem que continuar? Não, não concordo, ela tem que vazar. Mas você acha que ela tem que perder os direitos políticos? Não, ela não precisa perder os direitos políticos. Gente, fora da lei. Isso aconteceu recentemente, há 4 anos, em 2016. Eu vou fechar com um consolo. Para mim, talvez sirva para você. Eu não gosto de águas paradas, sabe? Apesar de eu ter me dado conta que nesses 35 anos de Nova República muita coisa aconteceu, ou agora mais recente, né? Nessa história mais recente, de Fernando Henrique para cá, ou de Lula para cá, quanta coisa aconteceu e está acontecendo. O Brasil realmente não é para amadores. Eu fico feliz das águas do Brasil estarem sendo agitadas, sabe? Porque para sarar a gente tem que mexer na ferida, a gente tem que arrancar a casca mesmo e mexer na ferida, limpar a ferida, colocar um remédio e depois deixar sarar. Ficar fingindo que tá tudo bem também não me agrada. Quem sabe, né? Esse é o século, talvez isso vai durar mais, ou esse é meio século que a gente vai ter que remexer mesmo e deixar tudo de podre vir à tona pra gente curar essa ferida, né? Pra gente sarar esse Brasil e começar uma nova história daqui pra frente. Tomara que eu esteja certa.